Apenas preservando agora o seu tempo, apenas para lembrar aos novos deputados que uma parte, segundo o regimento, é 1 minuto que de a parte. Apenas para lembrar. Com a palavra. Obrigado, novo presidente. Prezados os colegas deputados, acalmando os ânimos e mudando completamente de assunto e de tônica, eu vou defender a redução da alíquota com uma apresentação muito rápida. E eu acredito que eu tenha me distinguido nessa casa pelas minhas apresentações técnicas, pontuais e não de cunho ideológico. Então eu agradeço a atenção, Bárbara, da sua presença, professor Américo, Luiz Fernando, professora Bebel e todos os outros colegas que estão aqui hoje no plenário. Bom, o tema é vasto, eu não pretendo, obrigado, deputado Paulo Fiorino, eu não pretendo extingui-lo na apresentação de hoje, mas eu acredito que seja da maior importância. Hoje é uma apresentação preliminar e prometo na próxima sessão trazer uma apresentação onde eu use os 15 minutos e faça uma exposição técnica sobre o assunto. O cerne da questão é a redução tributária dos combustíveis de aviação. É um tema muito importante para a economia e eu falo com propriedade porque estou no meio da aviação desde 1978, quer na aviação militar, quer na aviação civil. Então conheço bastante o tema. E o projeto não é do governador Dória, na verdade ele ratificou isso. Esse projeto era muito mais antigo e já era um anseio da categoria há muito tempo. E depois eu vou dizer por que eu acho que ele veio agora. Então, os combustíveis atualmente usados na aviação são 5. Nós temos a querosene de aviação, que se divide em 2 tipos. Nós temos a gasolina de aviação, que é o Avigás. Nós temos o álcool anidro carburante, que é o álcool usado para aviação, e que hoje já tem a redução, e temos os biocombustíveis. E na gasolina de aviação, ela também tem suas subdivisões. Na verdade, a aviação se divide em 7 segmentos. Esta alíquota de redução beneficia apenas uma caixinha, uma parte do segmento. Então nós temos, por exemplo, a aviação de negócios, o táxi aéreo, o serviço aéreo especializado, a aviação agrícola, o transporte de valores, a ambulância aérea, o jornalismo aéreo, a aviação de instrução, a aviação experimental, e temos a aviação comercial, que se divide em 2 grupos, a aviação comercial de passageiros e a aviação comercial de carga, que realmente é a que nós conhecemos mais e que tem um impacto na economia mais direto. Aqui são alguns números que eu vou passar rapidamente, mas praticamente 90% de toda a frota de aviação do Brasil, ela se abastece de gasolina de aviação e não de querosene. E a gasolina de aviação, por exemplo, representa apenas 17,6 milhões, ou seja, 0,27% do arrecadado com o querosene. Ou seja, o fato de você diminuir a alíquota não vai trazer renúncia fiscal nem prejuízo. Resumindo o tema, eu vou apresentar mais alguns slides. Nós acreditamos que essa redução ela vai movimentar muito mais a economia, porque vai gerar mais horas de voo em todos os outros segmentos, vai gerar mais empregos, maior consumo de mecânicos, de peças, de valor agregado como hotelaria, como consumo de alimentos, e aeroclubes e etc. Essa conta já foi feita, eu vou apresentar na próxima semana. Volta no último slide, por favor. Então aqui, por exemplo, é uma proporção entre distribuição e revenda, perda por evaporação, o valor do ICMS, o que é realizado pela Petrobras. É muito rápido hoje a exposição, mas apenas para mostrar, e oportunamente, se me derem a oportunidade fora do plenário, eu poderei fazer uma apresentação mais profunda, e é uma questão matemática. O que interessa é, essa redução vai gerar mais emprego, vai aumentar a receita no final e vai movimentar mais a economia de São Paulo. Pode ir. Aqui é o preço médio do litro. Isso aqui é uma outra briga internacional. O Brasil tem o combustível de aviação mais caro do mundo. Muitas companhias, isso foi um dos motes que levou a aviação comercial, a não estar mais abastecendo no Brasil. E além de não abastecer no Brasil, não querem abastecer em São Paulo. Dos 27 estados da União, os 26 mais o distrito, 18 já tem uma redução de ICMS. Então, nessa guerra fiscal, que infelizmente existe,
o estado de São Paulo está perdendo bastante. E não só eles não estão abastecendo aqui, como estão indo abastecer em outros estados e estão pensando em mudar a sua matriz para lá. O senhor imagina que a gente saber que daqui a pouco Guarulhos não é mais o principal aeroporto do Brasil, por exemplo. Então eu não vou me alongar, mas as nossas aeronaves estão abastecendo no Paraguai, na Colômbia, no Equador, e não estão abastecendo aqui. E não só da aviação grande, como também da aviação pequena, que eu volto a reforçar o conceito, de que não está nesse pacote, mas que sofre muito com o imposto alto. Muito mais do que a aviação comercial. Eu não vou cansá-los aqui, hoje a gasolina está em R$ 8,60, já chegou a R$ 10. O que interessa, o Brasil tem hoje 15 mil aeronaves, somos a segunda maior frota de aviação geral do mundo. 40% dessa frota está no estado de São Paulo. 60% dos aeródromos estão no estado de São Paulo. E nós não estamos movimentando essa economia porque o preço do combustível aqui no estado é muito alto. Eu vou indo para o final. Eu gostaria de sensibilizar os deputados para esta questão. Vou voltar oportunamente para tratar do tema com maior profundidade. A gente tem número de aeronaves, helicóptero, avião pequeno, avião médio, avião grande, quanto isso gera de emprego, quantos pilotos estão desempregados, a movimentação dos aeroclubes, da aviação experimental, enfim, nós temos tudo isso planilhado. O resumo da ópera: se essa redução não se aplicar apenas ao querosene de aviação, mas a todo o segmento de combustível, que é uma emenda, apenas alterar um artigo dizendo que a redução é de 25 para 12 para todos os combustíveis. A gente tem, nobre deputado Campos Machado, e eu faço questão de oportunamente explicar tecnicamente para o senhor, se o senhor me permitir, uma comprovação de que o Estado ganha. E eu tive a oportunidade de fazer essa sustentação para o secretário Henrique Meirelles, e ele dispensa apresentações, concordou. E tanto concordou que o test drive é na aviação comercial, que eu considero a ponta do iceberg, mas embaixo dela tem todo um setor que vai sair beneficiado com isso. Resumindo, eu sou a favor de que seja feita uma emenda nessa lei, aprovar a lei, que eu acho saudável, com uma emenda de que aumente-se o escopo da redução para todo o segmento da aviação, dos combustíveis de aviação, porque isso vai movimentar brutalmente todo o segmento da aviação, que é 90% a mais do que hoje está sendo beneficiado. Eu agradeço a atenção dos senhores, me ponho à disposição para fazer individualmente essa apresentação com mais detalhes, inclusive com planilhas financeiras atualizadas de 2015 para cá, e provar que isso traz benefícios para o Estado de São Paulo, sob qualquer análise. Apenas ressaltando de que eu solicito de que isso não contemple apenas o querosene de aviação, mas a gasolina de aviação, os biocombustíveis de aviação, o álcool da aviação e qualquer outro combustível que venha para o setor. Muito obrigado. Deputado Castelo Branco concede uma parte? Afirmativo. Queria dizer que concordo plenamente com o senhor. Essa apresentação está muito bem feita. Eu também, como piloto, não tão bom como o senhor, mas como piloto que sou também, digo que exatamente o que o senhor falou é a minha linha de pensamento. Já coloquei em documento para o governador João Dória que estenda o benefício ao Avigás, porque, além disso, o Estado de São Paulo tem a maior quantidade de escolas de aviação civil do Brasil. E isso vai estimular ainda mais a formação de pilotos aqui em São Paulo. E, aproveitando a questão que o senhor colocou aqui do custo do Avigás no Brasil, que é o mais alto do mundo, nós temos que lembrar também que todos aqueles outros segmentos que o senhor colocou aqui são impactados pelo combustível do Avigás, e principalmente a aviação agrícola, que a nossa agricultura paulista depende tanto desse segmento para a manutenção das suas culturas no estado de São Paulo, bem como o álcool combustível que a Embraer desenvolveu a tecnologia de transformar os motores Lycoming Continental em álcool combustível. Obrigado. Obrigado, deputado. O senhor me cede uma parte? 1 minuto. Sim, senhor deputado. O primeiro, deputado Castelo Branco, dizer
do conhecimento e do conteúdo que o senhor tem quando traz aqui informações sobre essa área da aviação, que eu, de fato, desconheço. Mas o senhor disse que tinha uma outra informação que, para mim, era muito importante. Quando o senhor afirmou que essa questão do governador Dória não foi uma questão dele, mas é uma questão anterior. O senhor podia, nos 2 minutos que restam, contar para a gente? Não, a minha visão é de que o segmento da aviação comercial dá muita visibilidade. Ele transporta uma quantidade de pessoas e de carga muito grande. O Estado de São Paulo estava perdendo receita. O Estado de São Paulo estava perdendo o número de voos. Algumas companhias queriam parar de voar para cá. Porque, eu esqueci de falar, 30% do custo operacional de um voo é combustível, direto, na veia. Ou seja, São Paulo estava perdendo o número de voos, isso ia repercutir na hotelaria e etc. O acordo foi, eu reduzo o querosene da aviação comercial, em contrapartida eu quero mais voos, eu quero mais saídas, foi um pacote de compensação. Eu reduzo, mas eu quero um pacote de compensação. Ok, isso faz parte e eu entendo. Eu só entendo que esse benefício deva ser estendido também para toda a cadeia da aviação, para toda a matriz da aviação, desde o pequenininho da aviação agrícola, a escola de pilotos. Para o senhor ter uma ideia, São Paulo podia ser o maior produtor de pilotos do mundo. Hoje os nossos pilotos estão indo para fora do Brasil, ou no mínimo para outro estado, voar lá porque é mais barato. A gente perde. E etc. Então, que o mesmo raciocínio aplicado ao grande seja aplicado também aos pequenos. Então, o Castelo Branco, o senhor me dá uma parte, capitão? Deputado Castelo Branco, o senhor me deu uma parte? Claro, por favor. Primeiro eu quero cumprimentá-lo. Pelo menos alguém hoje cumprimentar o senhor e dizer que explanação muito bem feita. Eu tenho alguns números da aviação. Entendo também que o stopover é um avanço para a aviação paulista. Hoje no Brasil você não consegue vir, por exemplo, de Londres, parar em São Paulo, ficar 2 dias e voar para Buenos Aires, por exemplo, sem aumento de custo. E isso obriga a todas as empresas aéreas a fazer esse tipo, quer dizer, nós vamos aumentar o turismo em São Paulo. Também. Mas cumprimentá-lo pela sua explanação. O senhor está dizendo aqui e fazendo corretamente, discutindo o projeto, que é muito difícil a gente vê aqui nessa casa. Então, parabéns ao senhor. Eu quero dizer que, além disso, os aviões aqui que fazem as nossas linhas São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, São Paulo-Porto Alegre, eles estão voando de barriga vazia, porque ele sai de São Paulo, vai em Belo Horizonte, reabastece o avião, volta para São Paulo com combustível suficiente para ir a Belo Horizonte de novo e para voltar, abastecer lá e vir aqui. Quer dizer, nós estamos perdendo receita. Esse é um sinônimo que o Brasil, que São Paulo está deixando. Por exemplo, a Aero Europa fixou a sede aqui no estado de São Paulo, pela expectativa que ela tinha da redução de querosene, e fazer aqui o seu hub aéreo para todo mundo. Então, parabéns mais uma vez ao senhor. Obrigado, que fez esse estudo Carlão. Especial sobre Avigás ou querosênio, enfim, qualquer combustível de aviação. Eu peço 30 segundos. Esse é uma pequena parte de uma explanação maior. Eu gostaria de apresentar o restante. E deputado Campos Machado, o senhor fez uma colocação. Os jatinhos executivos de alto luxo, que realmente pertencem a um segmento da sociedade muito pequeno, eles representam, no máximo, 5% desse segmento. Então, na verdade, a gente vai beneficiar com isso muitas outras pessoas, né? Inclusive esse pequeno segmento. Ainda que a gente considere que o segmento de alto luxo da aviação também gera emprego, também gera impostos e etc. Mas o grande beneficiário é o usuário da aviação geral pequena. Muito obrigado.